A República Democrática do Congo, também conhecida como RDC ou simplesmente Congo, é o 176º país no ranking de IDH. O seu IDH é 0,457. Esse número ilustra algumas condições da população congolesa. Essa população sofre com a subnutrição, analfabetismo, mortalidade infantil e, além disso, o país sofre com conflitos étnicos e regimes políticos autoritários. Atualmente, o Congo está na segunda fase de transição demográfica, que a taxa de natalidade é alta e diminui a taxa de mortalidade. Essa diminuição causa um grande crescimento populacional. A taxa de mortalidade baixa porque a população vem tendo cada vez mais acesso aos recursos mais simples, por exemplo, saneamento básico, acesso à saúde básica. Mas, mesmo assim, ainda existem problemas que não foram superados, epidemias que podem ser facilmente prevenidas, o baixo combate à AIDS. Em algumas porções do território congolês, a população ainda precisa se esforçar para conseguir acesso aos serviços mais básicos de saúde. O índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda de um determinado grupo. Em uma escala de 0 a 100, o índice de Gini da República Democrática do Congo está em 42, onde 0 representa total igualdade e 100 o inverso. A população da República Democrática do Congo era de 12,2 milhões de habitantes em 1950, cerca de um quarto da população brasileira da época, e passou para 65,9 milhões de habitantes em 2010, menos de um terço da população brasileira. Portanto, a República Democrática do Congo teve um crescimento demográfico rápido, e mesmo sendo um país relativamente pequeno em termos territoriais, pode ultrapassar a população brasileira até o final do século XXI. Para 2050, a estimativa é de 148,6 milhões na projeção média, podendo chegar a 212,1 milhões de habitantes em 2100. No final do século XXI, a população congolesa pode chegar a 314 milhões na hipótese alta ou 138,3 milhões na hipótese baixa. A taxa de fecundidade total da República Democrática do Congo era de 5,98 filhos por mulher em 1950, mas subiu para 7,14 filhos entre os anos de 1990 e 1995. Em 2010, a taxa de fecundidade total era de 6,07 filhos por mulher e, segundo a projeção média da ONU, deve cair para 2,73 filhos em 2050 e 1,9 filhos em 2100. Esse país é um dos países africanos que sofreram com as práticas do imperialismo e, depois de independentes, passaram por conturbados processos de consolidação da ordem política. A República Democrática do Congo é um país que desde 1885 sofre com a divisão do continente africano em esferas de influência das potências europeias. O rei Leopoldo II da Bélgica conquista o território e assim estabelece o Estado Independente do Congo. Ele impõe um regime de terror e trabalhos forçados à população local. Uma ampla campanha da opinião pública de vários países europeus denuncia as condições abismais de opressão a qual a população indígena é submetida, forçando ao rei Leopoldo a abrir mão de seus direitos de exploração no Estado independente. Em 1909, este reverte ao Estado belga. Com a independência no dia 30 de junho de 1960, um jovem e impetuoso primeiro-ministro desponta como figura internacional, disposto a reverter a influência europeia em seu país. Seu nome era Patrice Lumumba. Depois de sofrer um golpe de Estado provocado por Joseph Kasavubu, com participação de mercenários belgas, Lumumba é assassinado, tornando-se um herói do continente. Mais tarde, a RDC é assumida por Joseph Mobutu, um dos maiores e mais corruptos ditadores da história da África Livre. Por mais de 30 anos, este general do exército usa o país, que ele mesmo renomeou como Zaire em 1971, para o seu enriquecimento e de sua família. Mobutu será deposto em 1996 por antigas forças de oposição lideradas por Laurent Kabila. Kabila declara-se presidente em 1997 e vê o país envolvido na Primeira e Segunda Guerra do Congo, de 1996 a 1998 e 1998 a 2003. Isso envolve o país e praticamente todos os seus vizinhos, em conflitos derivados daquele no qual resultou a queda de Mobutu.
Estas duas guerras são consideradas as mais sangrentas que se tem notícia no continente. Em 2001, Kabila é assassinado por um membro de sua guarda pessoal e é sucedido pelo seu filho, Joseph. Considerado inexperiente, ele vem conseguindo pacificar seu país de algum modo e se manter no poder, sendo eleito em 2006 e reeleito em 2011. Os enfrentamentos entre comunidades, milícias e forças armadas, somado à crescente escassez de alimentos, vem deteriorando a situação humanitária em vários lugares do Congo. A crise prolongada provoca o deslocamento interno e a fuga para o exterior. Isso o torna um dos países do mundo com o maior número de pessoas deslocadas. Esses que vão para fora têm como principal destino a Uganda, fazendo a travessia do Lago Alberto e se submetendo a viagens muito arriscadas em canoas pequenas ou barcos de pesca muito frágeis. A Uganda, além de ter vivido décadas de regimes ditatoriais, hoje é um país altamente precário e enfrenta diversos problemas socioeconômicos, com um IDH baixo de 0,484 e o PIB de 25,9 bilhões. Um dos principais fatores dessa precariedade é a disponibilização de serviços de saneamento ambiental só para uma minoria da população, sendo que a maioria vive na miséria, ganhando menos que $1,25 por dia e morando em áreas rurais, contribuindo assim para uma expectativa de vida de 50 anos, sendo extremamente baixa, e para uma alta mortalidade infantil, sendo que a cada 1.000 nascidos, 72 óbitos ocorrem. Além disso, o país possui um alto índice de analfabetismo e uma alta taxa de desemprego. Outro fator que contribui para os problemas de Uganda é a economia pouco desenvolvida à base da agropecuária, que emprega a maioria dos habitantes e tem destaque para as exportações de café. Os congoleses se deslocam para Uganda por ser um país mais próximo. Como a viagem na maioria das vezes é perigosa, uma viagem mais curta diminuiria as chances de morte, que são muito comuns. Mas o maior motivo para a predominância de refugiados congoleses na Uganda é o projeto de acolhimento que o país possui para tentar proporcionar uma melhor qualidade de vida junto à Acnur. Apesar de estar em condições precárias extremas, a Uganda é o único país a oferecer um acolhimento favorável aos congoleses, se diferenciando dos outros países, onde a recepção dos refugiados é extremamente limitada e com mínimo acesso à infraestrutura, saneamento básico, água potável e comida. Em Uganda, os refugiados congoleses ganharam pequenos lotes de terra, o suficiente para construir uma pequena casa, realizar agricultura e ser autossuficiente. Como dito por um dos membros do Departamento de Refugiados de Uganda, Sr. Osaka, aqui os refugiados são livres para ir e vir assim como a vontade deles. Ainda adicionou que os refugiados vivem em assentamentos, não em acampamentos, o que garante maior segurança e melhores condições. Nesses assentamentos, refugiados e comunidades acolhedoras coexistem e compartilham serviços em comum. Isso torna maior a integração entre os recém-chegados e os nativos. Entretanto, Uganda não está fazendo isso sem ajuda. Quase 200 milhões de dólares entraram no país com o fim de ajudar os refugiados por conta de organizações humanitárias. Mesmo com condições favoráveis em Uganda, a viagem até o país pode ser muito arriscada. Os refugiados usam pequenas canoas superlotadas e frágeis que carregam mais de 250 pessoas em um percurso de até 10 horas. Além disso, a maioria dessas pessoas chegam nas zonas costeiras de Nyanza-Lake e Rumonge, e nelas, as condições de recepção são precárias, com acesso limitado aos assentamentos, infraestruturas de saneamento básico, água potável e comida. Para mais, ainda existe a procura de emprego por meio dos refugiados congoleses. Entretanto, pode ser um grande desafio. Muitos desses imigrantes acreditam que refugiados sírios ou de países que têm pele mais clara têm maior facilidade de conseguir empregos do que os congoleses. Um exemplo de refugiado que se adaptou às novas condições com a ajuda da Acnur é o caso de Jennifer.
Pia bila makara na hauna cha kukonga. Shida ya barifudi, mtu anakimbia lakini hatakuwa na msimamo. Sasa hivi tulikuwa tunataka tujaribishe hata UNICEF kitusaidia hii kuwe kompyuta ya dunia mzima. Juu refugee kama ni refugee Uganda, ajue maisha yake iko Uganda. Para tentar diminuir o fluxo migratório, deve-se chegar em um acordo com as milícias que controlam cada área, como feito com a M23, para que diminua cada vez mais a tensão no país. Porém é algo muito difícil, pois muitos grupos têm ideias divergentes e só visam lucro pelas riquezas minerais. Também deve-se tentar evitar os conflitos entre comunidades, com soldados dividindo os grupos que sofrem com ociosidades. Isso deve ser evitado, pois acaba piorando a qualidade de vida de ambas comunidades, seja com ferimentos ou com a perda de moradia devido à fuga e à destruição das mesmas. A ONU está tentando expulsar os milicianos das regiões dominadas para acabar com os conflitos internos, e pela primeira vez tem o direito de agir de forma ofensiva e expõe o lado da ONU de desrespeito aos direitos humanos. Como o governo da República Democrática do Congo está decadente, outros países devem tentar ajudá-la, seja com suprimentos como água, comida ou soldados para tentar ajudar o exército da ONU, assim como médicos e remédios para os doentes. Desse modo, o governo conseguiria dar mais atenção às regiões mais necessitadas, gerando uma situação de mais conforto para a população, evitando a saída dos habitantes. Existe também a falta de financiamento. A ONU estima que para que seu projeto funcione, ela iria necessitar de cerca de 2,2 bilhões de dólares, e iria ajudar cerca de 11,8 milhões de habitantes. Esse valor representa cerca de 50 centavos por dia para as pessoas que esse dinheiro ajudaria. O importante é que todas essas soluções só seriam possíveis num cenário onde o bem-estar da população fosse o foco principal. Mas esse não é o caso. Apesar da intervenção total do exército da ONU no território congolês, a proposta ofensiva é muito desumanizadora, uma vez que uma organização que se diz pacifista abriu mão de sua conduta e apoia diretamente um exército que viola os direitos humanos. Inclusive, essa operação era comandada pelo general brasileiro Santos Cruz, nosso atual ministro da Secretaria de Governo. Nem tão atual assim, já que enquanto a gente fazia esse vídeo, ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele não! Voltando. Além disso, essa organização representa historicamente os interesses dos Estados Unidos, e esses vêm sendo amplamente criticados por suas posturas de financiar essa guerra, doando dinheiro para países como a Ruanda, cujo governo foi considerado genocida por um relatório da mesma ONU vazado em 2010. Isso expressa a complexidade na resolução desse conflito, que, apesar de reduzido, se estende até os dias atuais por interesses econômicos e políticos. Mas aposto que você não sabia disso, né? Bem, eu também não sabia antes desse trabalho. Mas depois que a gente entende quão grave é essa situação, não fico triste com as mais de 10 horas que gastamos para fazer esse vídeo. Pelo menos agora a gente visualiza a importância de estudar os motivos dos fluxos migratórios. Entende que refugiados não são só aquelas bolinhas que aparecem nos vestibulares.